Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje o tópico é um tópico muito importante, chamado equação de segundo grau. A partir de agora a gente vai começar a resolver equações mais difíceis, que são chamadas as equações de segundo grau. Existe a equação do grau que você quiser, terceiro grau, quarto grau. Só que nosso principal objetivo, e existem diversas aplicações, é desse tipo de equação, a equação do segundo grau. E antes de começar a resolver equações desse tipo, a gente vai começar definindo o que é uma equação de segundo grau, para daí chegar nos fatores importantes, correto? Vamos lá. O que é uma equação de segundo grau? É toda a equação escrita na forma, a forma, presta atenção, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, com A, B e C números reais. E agora um fator muito importante, ó. E o A tem que ser diferente de zero. Quem é o A? O A é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que daqui a pouco a gente vai ver como é o nomezinho dele, tem que ser qualquer coisa, menos zero. Beleza? O A, B e o C são números reais, com a única restrição do A ser diferente de zero, ó, como está aqui. E o B e o C podem ser quaisquer números reais. Beleza? Agora, próximas observação. Agora, quem é esse A? O A é o chamado coeficiente do x ao quadrado. Tiago, o que é que significa coeficiente? Coeficiente é o número que está do lado. Por exemplo, 2x. Quem é o coeficiente do x? 2. Por que o coeficiente do x é o 2? Porque o 2 está do lado do x. Quem é o coeficiente do x ao quadrado? É o a. Por quê? Porque o a, ó, aqui sublinhado de vermelho, está do lado do x ao quadrado. Seguindo esse mesmo raciocínio, quem é o b? O b é o coeficiente de quem? Quem é que está do lado do b? O x. Pronto. Está faltando quem agora? O c. Tem alguém do lado do c? Não, não tem x, não tem x quadrado. Então, o c é o chamado termo independente. Por quê? Porque ele não tem x, não tem x quadrado. Então, a gente vai dizer que ele é o chamado termo independente. Beleza? Então, só retomando aqui nossa definição, é toda a equação, deixa eu destacar aqui, ó, um verdezinho, é toda a equação que é escrita nessa forma. Beleza? Pronto. Qual é a única restrição que eu dei aqui? O A tem que ser diferente de zero. O B e o C podem ser quaisquer coisa que você pensar. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser qualquer coisa. Só o A que tem que ser diferente de zero. Vamos lá. A partir disso, vamos começar a parte interessante, né? As partes interessantes, que é a parte inicial. Exemplos. Exemplos de equações do segundo grau. Letra A. 2x²
mais 5x mais 6 igual a 0. Aí a pergunta inicial que eu poderia fazer seria: quem é o A, quem é o B e quem é o C? Aí você volta lá para a parte inicial. Ó. Percebi que eu comi uma letrinha aqui, ó. Segundo grau. Você volta aqui para a parte inicial e percebe o A é o cara que está do lado do x². O B é o cara que está do lado de x. E o C é o que não tem ninguém do lado dele. Então, seguindo esse raciocínio, quem é o A aqui? O A é o 2. Quem é o B? O B é o 5. E quem é o C? O C é o 6. Pô, Thiago, é só isso? Não, isso aqui é a parte inicial. Vamos lá. Tá aqui letra B desse lado. Letra B. X² menos 4x mais 7 igual a 0. Qual é a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês? Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? Pronto. Aí você vai lá e volta. Quem é o A? O A é o cara que está do lado de x ao quadrado. Ó. Vou sublinhar aqui. Ó. Só que você vai pensar, quem é que está aqui do lado do x ao quadrado? Aí você vai dizer, pô, Thiago, não tem nenhum número. Aí eu pergunto, se não tiver nenhum número, qual é o número que está aqui? Ó? O 1. Lembra que x é a mesma coisa de 1x? Então, x² é a mesma coisa de 1x². Então, quem é o A? 1. Quem é o B? O B é o cara que está do lado do x, ó. Então, quem é o cara que está do lado do x, ó? Menos 4. Por favor, não digam 4. Nós já sabemos, se tiver um menos na frente, é um número negativo. Quem é o C? 7. Então, essa é uma equação que o A é 1, B menos 4 e o C 7. Ok? Vamos lá, mais dois exemplozinhos. Vou botar logo os dois aqui, de forma direta. C. Meio, menos meio de x² mais raiz de 2x menos, ó, todo mundo lembra que isso aqui é uma letra grega que tem uma representação numérica? Pi, né? Que vale aproximadamente 3,14. Só que aqui, ó, é menos pi. Letra D. Menos x² mais 1/3 de x menos 5 igual a 0. Pô, Thiago, sempre vai ter que ser igual a 0? Aí a resposta é sim. Por quê? Porque toda equação eu tenho uma forma de uma escrita padrão. Então, a forma padrão dela é essa. Tudo do primeiro membro igual a 0. Aí você diz, pô, Thiago, e se não tiver? Se não tiver, eu tenho que arrumar. Vamos lá, nos próximos exemplos eu vou fazer equações que a gente tem que dar uma arrumadinha. Então, vamos lá. O que é que eu vou perguntar agora? Quem são os valores de A, B e C? Tanto nessa quanto nessa. A, B e C. Quem é o A? É o cara que está do lado de x². Quem é que está do lado de x²? Menos meio. Quem é o B? É o cara que está do lado do x. Quem é que está do lado do x? Ó? Raiz de 2.
também chamado de número irracional, né? Então, a gente coloca a raiz de 2 mesmo. E quem é o C? O C é o termo independente, ó. Quem é um termo independente aqui? Menos π. Próximo. Quem é o A aqui? É o cara que está do lado do x². Quem é que está do lado do x²? Você vai ver, pô, não tem número nenhum. Se não tem número nenhum é porque tem um 1 aqui, né? Então, o número é 1? Não. É quanto? Menos 1. Olha o sinal do menos aí. Menos 1. Quem é o B? O B é o cara que está do lado do x. Quem é que está do lado do x? 1/3. E C? C é o cara que está sozinho. Quem é o cara que está sozinho aqui? Menos 5. Vamos lá, os últimos 2 exemplos. Só de identificação dos coeficientes. Vamos lá. A, B, C, D, E. x² menos 5x mais 7 igual a 8. E letra F. 2x² menos 4x mais 9 igual a 12 menos 7x. Opa, opa, opa! Qual é a minha forma padrão? Olha lá para cima. Minha forma padrão diz que fica igual a, ó, igual a 0. Essas aqui estão iguais a 0? Não. Não estão iguais a 0. Essa aqui está igual a 8 e essa aqui está igual a 12 menos 7x. Bom, se ela não está igual a 0, o que é que eu tenho que fazer? Arrumar minha equação. Então, lembra que esse termo aqui, ó, é chamado de primeiro membro da equação. E esse aqui, o segundo membro, o que é que a gente tem que fazer? Arrumar. O segundo membro tem que ficar só o 0. Então, vamos lá. Todos esses caras que estão no primeiro membro, eu vou repetir. x² menos 5x mais 7. Só que agora tem esse 8, né? Lembra que 8 é a mesma coisa de mais 8? Esse mais 8 está em que membro? No segundo membro. Ele está com que sinal? Mais. Troca de lado, vai ficar menos 8. Igual a 0. Tá certo aí? Certíssimo. Só que presta atenção, ó. Dá para a gente fazer essa continha com esses dois caras aqui? Ó. Repete o x² menos 5x. Quanto é mais 7 menos 8? Ó, sinais diferentes. Sinais diferentes. Subtrai e repete sinal no maior. Maior entre aspas, né? Porque menos 8 não é maior que mais 7. Mas esqueça os sinais. Esquecendo os sinais, quem é maior? 8 ou 7? 8, né? Então, se eu estou devendo 8, vou lá e pago 7, eu vou ficar devendo quanto? 1. Então, menos 1. Pronto. Agora, eu vou arrumar essa daqui agora, ó. 2x² menos 4x mais 9, ó. Esse 12 tem algum sinal aqui? Não, então é mais. Troca de lado, fica menos 12. E o menos 7x, troca de lado, fica mais 7x. Igual a 0. Massa! Agora preste atenção, ó. Vou destacar aqui mais uma vez de uma outra coisinha. Esses dois caras aqui, ó, são semelhantes. E esses outros dois caras aqui também são semelhantes. Então, eu vou juntar eles para transformar em um só.
Vou fazer o que com esse 2x²? Repete. E aqui? Menos 4x mais 7x. Estou devendo 4, pago 7. Vai me vir troco, né? Um troco de quanto? De 3. Então, mais 3x. E aqui, ó. Mais 9 menos 12. Aí pensa comigo. Se fosse 12 menos 9, daria quanto? 3. E o contrário, 9 menos 12 vai dar menos 3. Igual a 0. Pronto. Já tenho minhas equações aqui. Qual é a pergunta que eu vou fazer agora? Qual é a pergunta, gente? Quais são os valores de A, B e C? Aqui é a mesma coisa. Quais são os valores de A, B e C? Vamos lá. Quem é o A? É o cara que está do lado do x². Tem algum número aqui? Não. Então é quanto? 1. Quem é o B? É o cara que está do lado do x. Quem é o cara que está do lado do x? Menos 5. E quem é o C? É o cara que está isolado de todo mundo. Quem está isolado de todo mundo é o menos 1. E aqui agora, quem é o A? O cara que está do lado do x². Quem está do lado do x²? 2. Quem é o B? É o cara que está do lado do x. Quem está do lado do x? O 3. E quem é o C? Cara que está independente. Quem é que está independente aqui? É o... É o menos 3. Pronto. Então, o primeiro passo é esse. Sabermos identificar os coeficientes. Por que, Tiago, eu preciso identificar os coeficientes? Porque para eu resolver a equação, eu preciso utilizar uma fórmula que eu vou apresentar agora, que vai ser a pergunta de todos. Como resolver? Tchan, tchan, tchan. Como resolver? Para a gente resolver, a gente utiliza um artifício de uma fórmula muito importante que eu vou apresentar agora. É uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Fórmula muito importante. De agora em diante, veremos muito. Que fórmula é essa? Vamos lá, vou apresentar aqui. Ó. A fórmula é menos B mais ou menos raiz quadrada. Ó, uma coisinha nova aqui, ó, de delta sobre 2 vezes A. Então, essa aqui é a fórmula. A primeira coisa que você tem que perguntar é o que é esse triângulo aí chamado de delta? Delta também é uma fórmula. E que fórmula equivale a delta? Delta é a mesma coisa de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Então, através dessas duas coisinhas, eu consigo resolver. A outra pergunta que fica bem clara aqui, talvez, é esse mais ou menos aqui. Ó. O que é que significa esse mais ou menos? Significa que eu vou existir duas respostas, basicamente. E as respostas, uma eu vou chamar de x1, que eu quero encontrar quem é o x1, e a outra vai ser o x2, que eu também preciso encontrar quem é o x2. O x1, basicamente, eu vou usar um maisinho,
E o x2 eu vou usar o menos, certo? Vamos lá. Exemplos. Vamos fazer bem detalhado a partir de agora, que essa é a parte mais importante. Resolver equações. Vamos lá. A. X² menos 5x mais 6 igual a zero. A primeira pergunta que eu devo fazer é: ela está escrita na sua forma padrão? Aí a resposta é sim. Por que ela está escrita na forma padrão? Porque, ó, todos os termos aqui estão no primeiro lado e ela está igual a zero. Vamos lá. Vou dividir em passos. Primeiro passo. Como é que eu faço para calcular a equação do segundo grau? Primeiro passo. Determinar os valores de A, B e C. Esse aqui é o primeiro passo. Qual é a minha equação? X² menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos lá. Quem é o A? O A não é o cara que está do lado do x ao quadrado? Quem é que está do lado do x ao quadrado aqui? 1. Quem é o B? Não é o cara que está do lado do x? Quem é que está do lado do x? Menos 5. E quem é o C? O C é o cara que não está do lado de ninguém. Então, quem é que está do lado de ninguém aqui? O 6. O termo independente. Pronto. Primeiro passo sempre bem fácil, né? Obviamente, é o primeiro passo. Segundo passo. Qual é o segundo passo? Calcular o valor de delta. Vamos voltar aqui para cima. Qual é o valor de delta? Ó. Qual é o valor de delta? No caso, a fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos aqui embaixo. Vou escrever. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 aqui vezes A vezes C. Vamos lá. Quem é B? Olhe para o passo 1. Quem é B? Menos 5. Ó. Só que eu quero B ao quadrado. Então, quem é B? Menos 5. Ó. Não é negativo, vou colocar entre parênteses. Menos 5 ao quadrado. Tranquilo? Menos 4. Tiago sempre vai ter esse 4. A resposta é sim. Por quê? Porque esse 4 está na fórmula. Vezes A. Quem é A? 1. Vezes C. Quem é C? 6. Vamos lá. Agora eu tenho que calcular cada um aqui, ó, cuidadosamente. Ó, aqui, ó. Menos 5 ao quadrado. Lembra o que é que significa esse 2 daqui de cima? Repita o número que está aqui embaixo 2 vezes. Então, é menos 5 vezes menos 5. Aí faz essa continha. Menos com menos, mais. 5 vezes 5, 25. Então, ó, delta
igual, ó, 25. Agora aqui tomar mais cuidado, ó. Aqui não é uma conta de multiplicação. Ó, esse número aqui é um número negativo. Esse aqui é um número positivo e esse aqui é um número positivo. Negativo com positivo é negativo. Então, quando eu fizer a conta com esses dois números, vai dar negativo. E negativo com positivo, negativo também. Então, tem que tomar cuidado com esse sinal próximo aqui. Aí faz a conta. 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. Logo, quem é delta? 25 menos 24, 1. Pronto, encontrei o valor de delta. O terceiro e último passo diz que eu tenho que fazer o quê? Substituir os valores de A, B, C e delta, aonde? Na fórmula de Bhaskara. Vamos voltar aqui em cima para ver qual é a fórmula de Bhaskara. Opa, aqui a fórmula de Bhaskara, ó. Estou circulando. Vou escrever ela lá embaixo, ó. Menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Vamos lá. Vou escrever ela. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Pronto. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é: o que é que significa menos B? Em matemática, menos B significa o oposto de B. Aí eu pergunto para vocês: quem é B? Aí eu volto lá para o passo 1. Quem é B, ó? B é menos 5. Só que eu não quero B. Eu quero menos B. Então, menos B é o oposto de B. E quem é B? Menos 5. Então, quem é o oposto de menos 5? 5. Então, eu começo como aqui na minha fórmula? 5. Repete o mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Aí eu volto para o meu passo 2. Qual é o valor de delta? O valor de delta é 1. Dividido por 2. Tiago, sempre vai ter esse 2? Sim. Por quê? Porque esse 2 é da fórmula. 2 vezes A. Quem é A? Ó, quem é A? A igual a 1. Então, 2 vezes 1. Vou escrever aqui embaixo. Repete o 5. Repete o mais ou menos. Aí eu começo a calcular. Quanto é raiz quadrada de 1? 1. Por que 1? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Dividido por 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. Agora você vai pensar. O que é que eu faço aqui? Aí você vai lembrar lá no meu início. Ó, eu disse que em uma equação do segundo grau você encontra duas respostas, x1 e x2. Eu disse que o x1, para eu calcular, eu vou utilizar o mais e o x2 o menos. Isso é regra? Não, mas sempre vai ser assim. Por
quê? Porque se tornou mais fácil, mais simples. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Vou colocar uma setinha para cá e a outra setinha para cá. Essa aqui eu vou dizer que é o x1 e essa daqui eu vou dizer que é o x2. Quem é o x1? 5 mais 1 dividido por 2. Quem é o x2? 5 menos 1 dividido por 2. Então, ó, deixa eu destacar. O x1 eu usei o mais. O x2 eu utilizei o menos. Agora é só calcular. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Acabei de encontrar a primeira resposta. x2, 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Pronto. A resposta é x igual a 3 e x igual a 2. Essas são as duas possíveis respostas. Vamos lá. Mais um exemplo, para nosso vídeo não ficar muito grande, mas também não tão simples. Vamos resolver essa equação aqui. Uma equação bem interessante que eu separei aqui. 2x ao quadrado mais x menos 15 igual a 0. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Volte lá no vídeo e relembre. Primeiro passo. Determinar os valores de A, B e C. Vamos lá. Quem é o A? O A é o cara que está do lado do x ao quadrado. Quem é que está do lado ou coladinho do x ao quadrado? 2. O B. Quem é o B? É o cara que está do lado do x. Você vai dizer, pô, tem algum cara aqui? Tem, Thiago. Isso aqui já é macete velho. Se não tem é porque é 1. Tudo bem, jogue duro. B igual a 1. E o C? O C é o cara que está sozinho. Quem é o cara que está sozinho? 15. Bem, preste atenção. Ó. Quem é? Menos 15. Olha o sinal, filho. Menos 15. Pronto, massa. Já tem o valor de A, B e C. Vamos lá, segundo passo. Qual é o segundo passo? De novo, volte lá em cima e veja qual é o segundo passo. O segundo passo é calcular o valor de delta. Qual é o valor de delta? Valor de delta não, desculpe, a fórmula de delta, para eu poder calcular. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí você vê lá. Quem é B? 1. Só que eu não quero B, eu quero B ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é A? 2 vezes C. Quem é C? Menos 15. Lembra? Negativo, joga parênteses. Pronto, vamos lá. Delta igual. Fazer a continha aqui do lado. 1 ao quadrado. Lembra o que significa esse 2? Repita o número que está aqui embaixo 2 vezes. Qual é o número que está aqui embaixo? 1. Então, é 1 vezes 1, que é 1. Agora aqui, ó, vou fazer com um pouquinho mais de paciência essa conta aqui. Ó. Tem essa conta aqui agora, ó. Conta de multiplicação, né? Só que tem esses sinais negativos, então tome cuidado. Esse aqui, ó, é menos. Se aqui não tem sinal é porque é mais. E aqui é menos também. Então, vamos lá. Negativo desse 4 com positivo do 2. Negativo com positivo, negativo. Então, quando eu fizer a conta com esse menos 4 e o 2, vai dar alguma coisa negativa. Então, negativo com esse negativo do 15 vai dar positivo. Mais. Beleza? Então, esse sinal aqui é muito importante. Então, tome bastante cuidado. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 15, 120. Na dúvida, arme a conta.
Então, 120 mais 1, 121. Pronto. Vamos terminando. Terceiro passo. Volte lá no vídeo e veja o que é que diz o terceiro passo. O terceiro passo diz, eu quero saber quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C e quem é o valor de delta e jogue tudo na fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Vamos lá. Lembra o que eu disse? O que é que significa menos B? Menos B significa o oposto de B. Aí volte aqui em cima. Quem é B? B é igual a 1. Só que eu não quero o valor de B. Eu quero o valor de menos B. Menos B não é o oposto de B? B não é 1? Quem é o oposto de 1? Menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? 121. Pô, Tiago, onde que você achou esse 121? Olhe para o passo 2. O valor do passo 2 não é calcular delta? Então, delta é 121. Dividido por 2 vezes A. Volte lá. Quem é A? A igual a 2. Então, 2 vezes 2. Pronto, agora é só fazer a continha com calma. Repete o menos 1, mais ou menos. Quanto é raiz quadrada de 121? Raiz quadrada de 121 é 11. Por que é 11, ó? 11 vezes 11 vai dar quanto? 1 vezes 1 é 1, né? 1. Quando você somar, ó, 121. Então, por isso que a raiz quadrada de 121 é 11. Dividido por 2 vezes 2. E quanto é 2 vezes 2? Igual a 4. Vou botar uma setinha aqui. x1 e outra para cá, x2. Quem vai ser o x1? Menos 1 mais 11 dividido por 4. Quem é o x2? Menos 1 menos 11 dividido por 4. Vou separar aqui para ficar o mais organizado possível. Quem é o x1? Menos 1 mais 11. Se eu estou devendo R$1, vou lá e dou 11, vai me vir quanto de troco? 10. 10 sobre 4. Opa, se eu for dividir esse 10 sobre 4, vai dar um número decimal. Mas dá para simplificar essa fração? Dá. Dá para simplificar por quanto? Por 2. Então, x1, 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Encontrei a primeira resposta. x2. Tá para a canetinha. x2. Ó, quanto é menos 1 menos 11? Eu estou devendo R$1. Vou lá e pego mais 11 emprestado. Eu vou ficar devendo 12, dividido por 4. Pense comigo, quanto é 12 dividido por 4? 3. Só que com esse menos vai ficar menos 3. Então, as respostas são essas. x1 igual a 5 sobre 2 e x2 igual a menos 3. Bom, é assim que terminamos essa videoaula muito importante, a parte 1 de equação de segundo grau. Virão outras videoaulas com esse tópico. Espero que tenham aproveitado bastante. Tá? E antes de me despedir, eu vou deixar aqui uma equaçãozinha para vocês fazerem. Eu quero saber qual é o valor de x1 e x2 dessa equação aqui. Certo?
Um abraço a todos e tchau!